Bom dia a todos. Vamos falar um pouco aqui hoje sobre uma parte da minha pesquisa, que eu na verdade realizo há uns, 25 anos, 4 livros em torno dela e dezenas de artigos, mas inicialmente sob orientação do professor Ciro Flammarion e depois do professor José Andrés Gagego. A fase final e os resultados finais dessa pesquisa que ainda não terminou, na verdade, nos últimos anos foram financiadas pelo Instituto Realitas e redundaram no último livro, que é, na verdade, o primeiro de uma nova fase de livros sobre o assunto. Inicialmente, nós vamos tentar entender, e eu acho esse é o objetivo da nossa comunicação hoje, como as ações da Companhia de Jesus no Brasil se relacionam, de alguma forma, com esse processo de mundialização ou de globalização de determinadas questões próprias da crise europeia do século XV e XVI e que acompanham a expansão europeia pelo mundo. Nós sabemos, ou pelo menos temos a impressão, quando nos dedicamos aos estudos do século XV ou do século XVI na Europa, que há ali uma crise muito grande que é potencializada pela expansão comercial e política europeia. Essa crise, foi identificada na época como uma crise de ordem moral muito significativa e que tinha a ver com uma imensa capacidade de tomada de decisões que os indivíduos passaram a ter naquele momento, em circunstâncias de relativa liberdade institucional. E muitos movimentos religiosos daquele período, e eu incluo aqui tanto a Reforma Protestante quanto a Reforma Católica, apontavam a necessidade de se recolocar de uma forma mais precisa, mais correta, a necessidade de um reforçamento das condutas morais. E isso tinha muito a ver com o fato de que os fins de grande parte das pessoas que estavam envolvidas com aquele movimento de expansão, os fins, o ouro principalmente, as riquezas, elas deformavam de uma forma muito expressiva as atitudes corriqueiras, os meios, os deformavam e colocavam os meios a serviço de fins últimos, que eram considerados fins temporais exclusivamente, que afastavam o ser da sua realidade última ou afastavam o ser daquele caminho que deveria ser o caminho da redenção da sua alma. O grande esforço, e aí tanto os protestantes quanto a Igreja Reformada vai caminhar nessa direção, embora de maneiras, claro, diferentes, mas com a mesma intenção, é reforçar a atitude em si, a moral objetiva, de maneira, isso no caso da Companhia de Jesus, isso é muito evidente, instalar uma política de reforçamento, de uma moral racional, objetiva, que norteie a liberdade humana na direção do bem e do afastamento do mal, entendendo o bem aqui, claramente, como bem comum do ponto de vista da política. A grande questão da Companhia de Jesus do ponto de vista político nessa época é reforçar a ideia de que, apesar de vivermos uma era de individualismo extremo, uma era de muita relativização de valores ou de subjetivação extrema dos juízos morais, era importante que as pessoas não perdessem de vista o bem comum. E no caso, e aí por isso a Companhia de Jesus é importante do ponto de vista global, porque ela acompanha a expansão católica sobre o mundo, dos países católicos, e ela procura, nas diferentes fronteiras e nos diferentes espaços, estabelecer esse tipo de
de marco moral que pudesse, de alguma forma, permitir que aquela expansão, com todos os seus desafios existenciais, pudesse ser uma expansão que não destruísse o sistema, mas que o preservasse. E quando eu digo do sistema, não estou falando do sistema político-econômico, eu estou falando do sistema existencial, né? Do sistema no qual o objetivo do ser continuasse a ser a elevação da sua alma ou a sua redenção, né? E não objetivos materiais, que eram objetivos entendidos como objetivos de danação do ser, né? De sua ruína. Então, isso é muito importante, porque na medida em que a companhia se expande junto com essa expansão, ela vai, ao mesmo tempo, tentar ordená-lo, mas também vai dialogar de uma forma intensa com todos os problemas decorrentes desse processo na Europa e nas zonas de fronteira, de diferentes maneiras, em alguns casos de uma forma mais fácil, porque na Europa você tem uma longa tradição de autoridade moral que, mesmo que estivesse em crise, ainda preservava nos indivíduos algum tipo de respeito ao ato em si, a importância e a relevância da decisão moral, da decisão humana norteada pelo respeito ao bem comum. Tanto que isso sobrevive na Europa, mesmo após o Estado secular, né? As instituições, existe um entranhamento dessa autoridade moral nas sociedades. Na Europa, então, sem dúvida, as ações da companhia são ações que já se estabelecem ou se desenvolvem de uma maneira mais, nós diríamos, convergente com a tradição, mas o grande desafio da companhia é nas zonas de fronteira, aonde, no caso específico da América Portuguesa, aonde nós temos uma situação de imensa flexibilidade moral, que é, inclusive, buscada pelos agentes políticos, já que, aparentemente, a igreja que inexiste, esse é um grande problema do período colonial, não é uma igreja que se posicione como autoridade ou vetor de ordem moral. E, no caso específico do Brasil, mais uma vez repetindo, as estruturas políticas elas não vão se organizar em cima de impérios ou estados complexos, como é o caso da América Hispânica. Naquele caso específico, né, na América Hispânica, especialmente na região andina e na Mesoamérica, existia uma estrutura política estatal anterior, sólida, na verdade. Então, a ideia que existia lá, entre os próprios índios, de que era necessária a submissão a uma determinada estrutura estatal e que seus desejos imediatos deveriam se submeter a algum tipo de ordem moral, de costume específica, isso já existia também. Não é o caso da América Portuguesa, onde as estruturas indígenas prévias eram extremamente frágeis e incipientes. Então, a posição aqui da Companhia de Jesus, no caso do Brasil, apresentava certos desafios nesse campo da ordem moral, do ordenamento da sociedade, que são desafios que não vão ser totalmente administrados da forma como foram administrados na América Hispânica. Os desafios aqui eram bem maiores. Quando nós falamos aqui, e se falou aqui de Gabriel Soares de Souza, e se fala do espírito antijesuítico por excelência, que marca o desenvolvimento dos primeiros 210 anos, e na verdade esse espírito antijesuítico ele se estende até depois. Nós mesmos, numa pesquisa que realizamos sobre a restauração da companhia, chamamos a atenção para um célebre encontro do superior da ordem com o imperador Dom Pedro II, quando da restauração, e o Dom Pedro II foi extremamente agressivo, né, e suspeitoso com relação à companhia, numa entrevista pessoal. Isso mostra que esse elemento do antijesuitismo ele é, de alguma maneira, uma constante. E a sua explicação
tem muito a ver com o fato de que, embora a companhia acreditasse que era necessária a manutenção e que o papel dela, e o rei provavelmente acreditava nisso também, de que o papel deles era estabelecer algum tipo de ordenamento, de conduta e de comportamento e de respeito às leis nessa região, para os colonos e para todos aqueles que não gravitavam diretamente em torno da Companhia de Jesus, o objetivo do deslocamento para a América Portuguesa era exatamente o contrário. Era encontrar um espaço onde eles não precisassem se submeter àquilo que se existia ou ao qual eles submetiam a contragosto, como todos os seres humanos se submetem, mas que se submetiam de alguma forma em Portugal ou em outros países dos quais eles viessem. E esse conflito entre um senso comum dos colonos e um espírito ordenador da Companhia de Jesus é, de fato, um conflito construtor. Se nós observarmos aqui pelo menos três momentos importantes do conflito entre a Companhia e os colonos ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, nós vamos ver que isso não apenas o rechaço à moralidade, o ódio, a reticência diante do respeito ao bem comum é uma tendência que se consolida intelectualmente. E em 3 documentos, isso é claro. Você mencionou Gabriel Soares de Souza, que é talvez o primeiro texto conhecido que traduz essa reticência dos colonos diante da ordem moral, mas é um texto incipiente, né? E isso expressava uma rebeldia incipiente também. O Estado, ao longo desses 210 anos, o Estado português vai ter que negociar muito para poder manter a companhia nos lugares onde a companhia estava, porque há um conflito permanente nessa direção. Gabriel Soares de Souza. Nós temos no século XVII um outro momento muito importante, e aí você já vê a coisa bem mais amadurecida, com o antijesuitismo se transformando em plataforma política, que é a Revolta de Beckmann. E o texto dele é um texto muito interessante, onde fica muito claro o que, na verdade, opunha os colonos aos jesuítas. Vou ler aqui um pouco de Beckmann. Porque de tudo vossas paternidades, né, ele está falando dos jesuítas, são a causa, tudo de ruim. Com as muitas vexações que o povo padece, causado do temporal. Pois nunca vossas paternidades com o espiritual quiseram ser contentes, sem terem um e outro poder, antes procuraram governar tudo. Então estava dizendo aqui, Beckmann de uma forma bem curiosa, né? Ele está dizendo que é necessário algum tipo de separação entre o poder espiritual e o poder temporal, e que a Companhia de Jesus invadia os espaços do cotidiano das pessoas de uma maneira inaceitável, né? Fazendo-se poderosos e temidos. Ele fala que antes procuraram governar tudo e terem os moradores sujeitos. Então, a ideia aí é que existia alguma coisa no Brasil que na cabeça dos colonos, inclusive ele fala aqui, numa outra parte do Beckmann, né, ele fala assim: e assim lhe pedem todos pelas chagas de Jesus Cristo, se vão e acabem já de partir, e que nem por si nem por outra intentem vir mais a este estado, né, no Maranhão, para não perturbarem nossa quietação, nem causarem escrúpulos, pois nos termos presentes já nos consideramos livres e com vossas paternidades cativos e desamparados. O movimento de Beckmann, pela primeira vez, fala de liberdade aqui, ele está falando de liberdade, mas que tipo de liberdade precisa? Essa é o que ele diz antes. Uma liberdade do poder espiritual. Mas que poder espiritual? O poder espiritual da Companhia de Jesus. E o que isso era, basicamente ou concretamente, na prática? Uma determinada regra de conduta moral, na qual o bem comum era colocado acima de qualquer coisa. E pode-se questionar muito os jesuítas, mas eles sempre tiveram em mente o bem comum, né? E o bem comum é uma avaliação política que sempre implicava em algum tipo de sacrifício do particular em prol do geral, em algum tipo de renúncia, portanto, moral, né? Esse tipo de
movimento ele amadurece um pouco mais tarde, com Paulo da Silva Nunes, já no século XVIII, que é também um grande batalhador, um grande crítico da companhia, mas num nível ainda maior, né? O Paulo da Silva Nunes, ele articula dentro da coroa, dentro da corte, em Portugal, uma série de ações contrárias à companhia e com uma argumentação muito mais avançada, inclusive pensando na própria administração do Estado, apontando como a Companhia de Jesus drenava recursos que eram importantes para o Estado português, se gastava na companhia através de diversos, segundo Paulo da Silva Nunes, através de diversos subsídios, infinitos subsídios, se gastava um dinheiro que deveria servir ao rei e que deveria servir ao temporal, mas que ali servia a um espírito que, na opinião dele, não tinha nenhum tipo de significado, mas para ele especificamente. O que é particularmente interessante, então, é que nessa batalha global que a Companhia de Jesus trava contra os movimentos desagregadores da modernidade, na medida em que a modernidade, nós chamamos assim, ou esse movimento que traz consigo a crescente secularização dos objetivos humanos, a quantificação das ações humanas, exclusivamente avaliar o mundo a partir de números. Essa batalha que a Companhia de Jesus trava, do ponto de vista global, ela aqui na América Portuguesa, ela tem uma dificuldade própria, porque os colonos eles estão construindo uma sociedade a partir do nada, né, destruindo, assimilando ou escravizando os índios, e sem que eles tenham uma estrutura prévia que eles devam respeitar ou obedecer, e que é sempre permanentemente norteada pela necessidade de estabelecer uma moral relativista ou uma moral subjetivista, nós diríamos assim, né? Uma moral determinada por vontades individuais supremas, ou uma moral que considera que não existe uma moral absoluta a ser respeitada. E o poder desses setores, que se desenvolve ao longo do tempo, né? O poder desses setores, eles vai, de alguma maneira, no século XVIII, convergir com outro fruto desse processo, que é o liberalismo do século XVIII, o iluminismo, né? E essa convergência, ela se dá com as atitudes e os atos do Marquês de Pombal, que, independente de serem ou não, porque é curioso, na mesma época em que o Beckmann fala sobre isso, fala sobre a liberdade das pessoas aqui no Brasil, sobre essa liberdade temporal, em que o espírito não deve entrar, e que eles são livres e devem ser livres para continuar agindo como sempre agiram na Terra. Nessa mesma época, John Locke, no segundo Tratado de Governo, ele também fala da liberdade, mas John Locke é muito cuidadoso ao dizer que o limite da liberdade é o bem comum, né? Ele não abandona essa perspectiva, porque exatamente ele está muito preocupado, como todos estão, de que a existência ou a desagregação de uma ordem moral anterior, que essa desagregação dessa ordem moral anterior não vai redundar na desordem ou na desagregação social absoluta. Então você tem dois, na verdade, encaminhamentos da questão, uma questão europeia propriamente, da qual Pombal, por exemplo, se vê como responsável, que é de instalar graus maiores de liberdade individual, desvincular os seres humanos de elementos morais concretos, mas ao mesmo tempo continuar atando eles a autoridades morais maiores, onde o bem comum continue a existir. E você tem aqui no Brasil um processo altamente predatório por parte dos colonos, onde eles acreditavam que a liberdade ela tinha que continuar se desenvolvendo cada vez mais e cada vez menos atrelada ao respeito ao bem comum. Em princípio, essas duas proposições, a de John Locke, por exemplo, ou de Beckmann, são contraditórias em si. No entanto, elas acabam se unindo por obra de Pombal, porque há uma convergência muito forte entre o pensamento predatório dos colonos
e o pensamento político iluminista, na medida em que ambos acreditam que é muito importante se libertar, né? O ser humano ele tem que ser liberto do império das justificativas morais na tomada das decisões, né? E isso é muito curioso, porque o ato da expulsão da companhia, que era um desejo, uma ansiedade contínua, permanente dos colonos, para que eles pudessem ser livres, como eles sempre desejaram, absolutamente livres, e que esbarrava de diversas formas no poder que a companhia tinha dentro da coroa portuguesa, ou nas preocupações da coroa portuguesa de que sem a companhia aquilo tudo ali se desmanchasse, né? Que os colonos entrassem em guerras com os índios e uns com os outros e arrebentassem toda a estrutura colonial. Esses desejos dos colonos eles foram satisfeitos na medida em que a proposição iluminista vence em Pombal e a situação da sociedade acaba marchando, como vai marchar em poucos anos, para a laicização total do Estado e a secularização do poder. E aí sim, a expulsão da companhia assinala uma derrota muito forte, né, de todas as tentativas que a companhia realizou nos últimos séculos, e no caso do Brasil durante 210 anos, em dar a essa sociedade em formação uma estrutura que fosse uma estrutura de funcionamento moral, na qual o bem comum fosse o elemento a ser observado por todos os agentes, independente do seu posicionamento dentro da hierarquia da sociedade. Esse projeto jesuítico passava, evidentemente, por um processo contínuo de conversão das pessoas, né? De iluminação religiosa dos índios e dos colonos. E, embora ele tenha sido derrotado, nós podemos observar que, ao longo da história do Brasil posterior, que a questão da religiosidade jesuítica deixou marcas significativas no pensamento existencial, espiritual brasileiro. Mas, nesse caso específico, a expulsão da companhia representou a vitória desses grupos e a constituição do Brasil, tal como nós vamos entendê-lo a partir do século XVIII, a partir da obra pombalina. Um país ou uma sociedade desprovida de uma autoridade moral específica, porque a igreja, o clero secular posterior e as ordens não tiveram condições de assumir esse papel, e você sabe toda a história do padroado durante o período imperial. É uma história desfavorável para a Igreja Católica nesse papel, e a Igreja Católica ela vai continuar frágil do ponto de vista de autoridade, em grande parte devido a isso, e o país se configurou, portanto, sob um domínio de uma moral relativista, de uma moralidade subjetivista, que explica em grande parte a natureza e o funcionamento da sociedade brasileira hoje. Não há como deixar de considerar que todos os movimentos religiosos que passaram a existir no Brasil desde a saída dos jesuítas, os movimentos religiosos de peso e relevantes, por exemplo, a Ação Católica, os movimentos pentecostais e tudo isso que aconteceu, tenham como meta básica estabelecer algum tipo de ordenamento moral específico, né, dentro da sociedade. E as demandas por isso continuam muito fortes, em grande medida, por conta da fragilidade moral intrínseca da sociedade brasileira, fruto desse confronto de 210 anos e da vitória dos predadores sobre os ordenadores. Em suma, essas eram algumas questões que eu gostaria de colocar sobre isso e dizer, afinal, que esse processo, que é um processo de cunho internacional, global, esse combate foi travado em outros lugares também, com outras particularidades e outras complicações, ele não deixou de ser, mesmo depois
que a Companhia de Jesus foi expulsa porque dos países católicos e as universidades foram secularizadas, ele não deixou de ter a sua importância na tradição política das sociedades ocidentais. E a demanda por uma sociedade ordenada, principalmente devido ao triunfo do individualismo extremado, ou do triunfo do primado dos fins sobre os meios, que é característico da sociedade contemporânea, principalmente do Estado secular, essa realidade eventualmente sempre suscita nas sociedades ocidentais algum tipo de movimento de ordenamento moral que desafia permanentemente o legado e a construção iluminista. No caso específico do Brasil, como vocês conhecem a história do Brasil, isso é recorrente. É recorrente, né? E vai continuar a ser, evidentemente, porque as sociedades, os problemas morais específicos e as crises morais, às vezes mais profundas, em alguns momentos do que em outros, sempre exigem da sociedade algum tipo de resposta moral. É um movimento contínuo. E, então, é interessante, por fim, apontar esse aspecto da questão e com isso eu termino a minha intervenção. Obrigado.